Atenção, cidade de Panorama. Atenção, população. Acaba de sair no Diário da Justiça Federal de Brasília, nesse instante, a decisão do ministro relator Flávio Dino, publicado pelo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso. Não há efeito suspensivo na medida do Tribunal Superior Eleitoral que indeferiu, que manteve a cassação do candidato Ito, o Edson Maldonado. Não tem jeito, pode espernear, nada contra o Ito. Ele concorreu não podendo disputar a eleição. É condenado com segunda instância. É ficha suja. Não tem condições de assumir a prefeitura. Mas isso, quem entende de direito, quem entende da legislação eleitoral, já sabia. Só que é direito do candidato ter todos os recursos possíveis. E lamentavelmente, não houve tempo hábil no período eleitoral para julgar o caso em definitivo, para impedir que o Ito tivesse na urna eletrônica. Ele só vai voltar a ter direitos quando reabilitar-se. Essa é a realidade. E agora, dia 24 de dezembro, nesse final de tarde, no Supremo Tribunal Federal, o último recurso do candidato Ito foi julgado. Nem teve efeito suspensivo. Até porque nem o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância final, mas cabe recurso suspensivo da medida. Mas não tem ainda o acordo do Tribunal Superior Eleitoral para pedir o efeito suspensivo. Mesmo assim, em função da urgência, porque a posse é dia 1º de janeiro, a diplomação já nem foi diplomado, nem será diplomado. Não existe recurso possível para o Ito assumir a prefeitura. E quis o destino que ele vencesse a eleição por 35 votos de diferença a mais que o Luiz Carlos. Não tem condições de assumir porque ele estava condenado. O Ito não vai ser prefeito. Aliás, vai ter nova eleição, provavelmente lá por outubro. Quem assume é o presidente da Câmara. Está encaminhado um acordo entre os vereadores eleitos, entre os bastidores, até o momento que o presidente da Câmara vai ser o Daniel PM, que é um moço capacitado, vai fazer esse mandato tampão de janeiro a talvez setembro, outubro, novembro, que é o máximo de prazo que vai ter para a Justiça Eleitoral, que não é só o caso do Panorama. Tem mais 47 municípios no Brasil na mesma situação. A Justiça Eleitoral vai querer acelerar, mas tem que chegar até o final do julgamento. Esse recurso do Supremo Tribunal Federal, obviamente os advogados do Ito vão tentar outra vez, pode tentar qualquer tipo, não existe. Não tem precedentes, não tem jurisprudência, é legislação, proibitivo para ser eleito, proibitivo para disputar a eleição. Essa é a verdade. Proibitivo quem tem condenação. No entanto, a justiça, depois das convenções, pede a documentação dos candidatos e aí sim passa a analisar. Houve tantos recursos que não houve tempo de impedir que ele estivesse na urna eletrônica e que ele fosse candidato. Não vai assumir em hipótese alguma.
caso fique persistindo, é querer enganar a população, querer enganar a si mesmo, é fazer politicalha. Essa é a verdade. Agora, é direito do cidadão, eu defendo o que o Ito está fazendo, por quê? Foi eleito, é o desespero, gastou, fez campanha na cidade, assumiu compromisso, assumiu proposta. O erro é que o grupo político deixou sair candidato. O erro é não ter advogado capacitado para alertá-lo. Por quê? O advogado bom é aquele que não deixa o candidato incorrer em erro. O partido bom é aquele que não deixa acontecer o que aconteceu. Essa é a realidade. O jogo político não pode ser embaralhado. O jogo político não pode ser chicana. O jogo político não pode ser enganação. O jogo político não pode ir enrolando como é do hábito dos políticos e depois acontece o quê? A perda para a cidade, a perda para a população, a perda para a justiça eleitoral, a perda de credibilidade. O político já não tem credibilidade no Brasil justamente por essa situação toda. Não é o primeiro caso. Agora, quando existe possibilidade de recurso, quando não é ficha suja, quando não tem condenação criminal em segunda instância, então se discute. Se discute quando há recurso. No caso dele, estava condenado criminalmente. Direitos políticos caçado, é 0%. E o que vai acontecer agora é que o presidente da Câmara vai assumir dia 1º de janeiro. É certeza absoluta que em 2025 Panorama vai voltar às urnas para eleger um futuro prefeito para o mandato 2024-2028. É irrecorrível. Agora, é o direito de espernear. É o direito. Não é uma situação fácil do candidato. Não é uma situação fácil, principalmente porque ganhou a eleição. Tem uma parte da população que critica porque não podia concorrer e concorreu. A outra parte fica penalizado porque se esforçou. Mas não está em discussão. Está em discussão a legalidade. E na legalidade é 0. 0! Se algum advogado estiver falando o contrário, é enganador. Essa é a verdade. Essa é a dura realidade. Agora, na política, infelizmente, a situação é sempre esse jogo embaralhado, essa coisa. Olha, bom, Panorama é sui generis, pode vir agora. Agora tá as panelinhas, essa velhacaria, a politicária, nem terminou a eleição, já tá juntando cobra com lagarto, com rato, e os caras querendo voltar. Panorama já deu uma lição. Votou no Ito por quê? Porque era o mais novo que tinha. É uma pena que estava com o direito político cassado. Essa é a verdade. Porque é sempre os mesmos, mesma ladainha. Panorama precisa dar um choque. Fazer a mesma coisa que fez com a Câmara. Só reelegeu um. O certo é alternância de poder. O político quer se agarrar nas tetas do governo, se agarrar nas tetas da prefeitura, do governo do estado, do governo federal. Eles não querem largar o osso, não querem largar a rapadura. Certo está o doutor Carlos, homem digno, honrado, fez o seu mandato e falou: sou contra a reeleição. É um dos poucos políticos no Brasil que não concorreu à reeleição. No Brasil, doutor Carlos. Mas como é que é? Um homem fez uma administração limpa, não teve uma denúncia de corrupção, trabalhou contra essa cambada da Câmara, cambada de oposição fajuta, que a população deu com o pé na bunda. Essa é a verdade. Agora Panorama precisa dar outra lição nessa eleição. Chega dessas caras pálidas, chega de enganação. Eu acho que o Ito vai ter uma importância. Ele vai apoiar algum candidato, o Dr. Carlos, os grupos que se dividem. Não é que eu acho que não tem direito de concorrer. Tem direito de concorrer. A população é que tem que ficar de olho. A população tem que ver aonde que esses candidatos estavam nos últimos 4 anos.
O que eles fizeram para Panorama? O que eu vejo em Panorama é assim: todo mundo só sabe fazer oposição e trabalhar contra a cidade. Tá na hora, ó, de arregaçar as mangas, limpar um pouco a mão e pegar no capo do Guatambu, como diziam os antigos. Essa é a verdade. E vamos ver quem que vai concorrer nessa eleição. O certo é o seguinte: o Ito não assume. O Supremo Tribunal Federal, agora há pouco, nesse dia 24, véspera de Natal, decidiu, através da relatoria do Flávio Dino. Não tem como suspender, não tem como ter efeito suspensivo na decisão, que é a decisão cabal do Tribunal Superior Eleitoral. José Orcílio, a voz da coragem. Panorama, vamos sempre estar lutando, como temos sempre na nossa marca de jornalismo.